Eu vou chamar a mestre Fernanda de Abreu. Gerente de desenvolvimento da TIM Brasil. A psicóloga Elvira Berni. Executiva responsável pela People on Time, consultoria em recursos humanos. E a mestre Leila Nascimento. Presidente nacional da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Também estão chegando a Maria Cláudia Tardan. Ela é professora de graduação e pós-graduação da Escola Superior de Propaganda e Marketing e coordenadora do Núcleo de Atividades Complementares da Faculdade Moraes Júnior, Mackenzie, Rio. Será feita uma reflexão do mercado empresarial e acadêmico sobre os aspectos característicos de um jovem na conquista da excelência de resultados. Hoje eu cuido da área de desenvolvimento da TIM, né, que engloba recrutamento e seleção, comunicação interna, treinamento e desenvolvimento. Então, a minha tarefa é identificar no mercado externo talentos, né, para a TIM, identificar dentro da equipe da TIM, né, os nossos talentos também internos e desenvolvê-los, né, de diversas formas. Trouxe só alguns pontos mais para orientar, né, essa conversa, né, esse bate-papo. Então, nós trazemos, e eu adoraria ter o Wendel, por exemplo, como meu estagiário lá de engenharia elétrica, em pena que o Hort ganhou de mim, mas, sem dúvida, teremos uma nova oportunidade. A TIM é patrocinadora do Ciências Sem Fronteiras, né? Então, a gente está estreitando essa relação com o Ministério, né, da Ciência e da Educação, e, com certeza, no futuro, a gente vai ter oportunidade de conversar, né, e estreitar essa parceria. Então, falando assim, tentando trazer alguns links, né, da parte da manhã, a TIM tem uma das características que é muito importante, um pouco que eu pude ler sobre pessoas com superdotação, com características, né, especiais. Ela é um ambiente muito inovador. A inovação faz parte do seu DNA, né, da sua marca, né, a mobilidade, a inovação, a transformação. A TIM nunca vai copiar uma oferta como os nossos concorrentes copiam da nossa. A gente tem sempre essa questão de uma liderança, né, de implementar coisas novas, de buscar alternativas. Então, nesse sentido, é um ambiente muito propício, né, para desenvolvimento da potencialidade das pessoas. Então, nós temos 2 programas de entrada, né? Temos várias formas de entrada, mas temos 2 programas voltados para pessoas com desempenho acadêmico superior, né? Mesmo tendo um mercado tão competitivo, a TIM não abaixa as suas travas, né? A gente tem uma meta muito alta. Então, a gente prefere selecionar bons alunos das melhores universidades. Como é que a gente faz essa melhores universidades, né? Porque tem uma série de preconceitos também em relação a isso. A gente usa as métricas do governo. Se o MEC me diz que aquela universidade é bem avaliada, o ENAD, para mim, é a melhor ferramenta de identificação de quais são as boas universidades ou não. Então, a gente usa esse indicador do MEC como fator de priorização das universidades e cursos que a gente recruta. Outro fator que é raro ver hoje no mercado, que na minha época, geração X, era muito comum, a gente pede o CR dos estudantes, né? E eles muitas vezes estranham isso. A gente quer saber antes deles entrarem, a gente acompanha durante o programa de estágio se a formação acadêmica continua sendo prioridade para eles. A gente quer pessoas com formação técnica, formação acadêmica diferenciada. Mas formação técnica não é tudo, né? Na TIM, a gente tem um modelo de competências, na verdade, 3 modelos de competências. O modelo de competências técnicas, né, que a gente determina para cada área de conhecimento, cada área da companhia, quais são os conhecimentos técnicos necessários para se desenvolver corretamente. A gente tem as competências comportamentais, que dizem para a gente quais são as pessoas que têm o perfil da TIM, né, que tem as características que a gente busca, né, nos profissionais para trabalhar na TIM.
E a gente tem as competências de liderança, né? Todos os nossos gestores são avaliados por competências de liderança. Antigamente achava que o melhor técnico depois vai ser o melhor gerente e não necessariamente isso é verdade, né? A gente tem uma carreira em Y, as pessoas têm a possibilidade de se desenvolver internamente, mesmo não tendo uma equipe, né? Sendo gestores de pessoas, eles podem continuar seguindo a carreira Y e chegar até um especialista master, né? Dentro da área técnica em que eles se sentem mais confortáveis e querem, que é fazendo um link, né, com a superdotação. Se a gente traz uma pessoa do mercado com essa característica, ele tem um ambiente propício também para o desenvolvimento, né, do lado técnico. No Talento Sem Fronteiras, a gente busca pessoas recém-formadas, né, jovens recém-formados, também das melhores universidades, também de cursos muito específicos. Durante 3 anos e meio, a gente investe um caminhão de dinheiro neles, né? A gente faz todo um programa de formação, de desenvolvimento, de competências técnicas, de competências comportamentais, de competências de liderança. Eles têm coaching, eles têm mentores, né, que os acompanham, que os orientam no decorrer da trajetória deles dentro da empresa. Então, a gente tem várias formas de avaliá-los e de acompanhá-los e desenvolvê-los ao longo desse percurso. A gente espera que num período de 3, 4 anos eles venham a se tornar managers da nossa empresa. Então, essa é também uma das formas de desenvolver, né, os nossos talentos dentro da empresa. No programa de Talentos Sem Fronteiras, a gente abre para os nossos funcionários. Eles também podem se candidatar. Mas, independente deles terem se candidatado ou não, a gente também procura os talentos dentro da empresa. Não só entre os jovens, mas entre os profissionais, entre os gerentes, de todas as idades e todas as formações. Então, o que eu vou falar aqui para vocês hoje é um pouco assim da abordagem da sociedade globalizada, né, que surge a partir do capitalismo neoliberal, a partir do final da década de 80, quer dizer, na Europa, a partir da década de 80, e que mudanças trazem no nosso cenário cultural que impacta a nossa subjetividade, as nossas subjetividades. Então, o que eu vou falar inicialmente são os ideais culturais dessa cultura globalizada, que estão muito fortes no novo milênio, e as contradições que esses ideais nos provocam, que impactam o nosso relacionamento social. E depois eu vou apresentar essas contradições, que eu vou chamar de paradoxos, no mundo do trabalho. Então, esses 3 pilares pautam assim os nossos grandes ideais de um homem moderno. E como é que eles aparecem na hipermodernidade? Segundo os autores franceses, eles são exacerbados. Então, a noção do indivíduo autônomo, que ele pode escolher a moral a trafegar nos relacionamentos sociais, e essa moral, hoje em dia, foi para o espaço, né? Essa preocupação com o bem comum está em desuso, é um mico, né? Essa preocupação, cada um sabe como bem escolher. Eles apontam que, o Lipovetsky aponta que isso vai gerar um grande narcisismo, que ele vai chamar de hipernarcisismo, as pessoas muito focadas em si próprias e pouco preocupadas com os laços sociais, porque é cobrado delas o sucesso, né? É cobrado delas que elas dediquem a sua carreira, não é a empresa que tem que dedicar, não é as instituições, elas próprias têm que se dedicarem e construírem a sua legitimação social. Bem, então, o mercado também exacerba esses valores, quer dizer, qual é a sua legitimação social, o quanto você está inserido, né? Então, se você realmente porta na sua aparência, onde você mora, o que você faz, que você está bem inserido no mercado, quer dizer, você tem dinheiro, você tem um trabalho que dê status, você tem trecos, vou chamar de trecos, tá? Para vocês entenderem, que mostram que você está antenada nos avanços tecnológicos, e quanto mais veloz você estiver antenado, mais você é diferenciado na sociedade, né? Você tem um olhar de legitimação social. Mas isso nos traz uma série de conflitos no trato social. Nos é cobrado ser autossuficientes, né? Que a gente mostre que a gente tem resposta na ponta da língua o tempo todo, que a gente não pode estar magoado, triste, com raiva, ser humano, né? A gente tem que estar... Não pode nem ter dúvida, mas assim, não dá para se desenvolver sem dúvida. Se desenvolver sem reflexão de sentido, sem reflexão do pensamento junto com o outro, sem diálogo, né? Mas nos é cobrado o tempo todo uma certa, assim, há uma certa impaciência nos olhares se a gente não demonstra rapidamente uma resposta e com exatidão e com firmeza. Outro ideal é viver na lógica do excesso e da falta de limites, né? E a lógica do novo milênio. O ser humano pode tudo, e não pode mesmo.
Não pode tudo. Entendeu? Então, assim, a gente cria uma ilusão. Eu sei que a publicidade trabalha o tempo todo nessa linha fronteiriça entre o real, e a realidade e o ideal, né? Entre o sonho, a fantasia, que é um modo de pensar que não testa a realidade, né? Muitas vezes não testa, não tem compromisso com a realidade, e a realidade. Né? É esse espaço também que é o espaço da esperança. Mas a gente tem que voltar para a realidade, né? Para o fio terra. E há uma série de publicidades que propagam isso, que a gente pode tudo, que a gente merece tudo, que tudo está no alcance das mãos, basta você se dedicar. Basta você mostrar que você é capaz. Né? Então, isso impõe uma ilusão de falta de limites. Que isso, no trato social, tem impacto, porque as pessoas começam a achar que elas podem tudo e que o outro que se dane, o outro que resolva as questões dele. E não percebem que, para a gente se desenvolver, a gente precisa... Uma coisa que foi muito falada na mesa anterior, né? A gente precisa de um desenvolvimento moral, um compromisso moral. Né? Não só porque a gente depende do outro, mas é com o outro que a gente se transforma. Outra questão do ideal cultural contemporâneo é a superação dos limites. Né? A gente vive nos colocando que a gente tem que superar os nossos limites o tempo todo. E isso vai gerando uma estafa, uma ansiedade, ansiedade de estar sempre achando que a gente não vai dar conta, uma angústia, que é uma paralisação, uma contração, porque depende da gente o nosso sucesso. Né? E isso cansa. Ao mesmo tempo, quando a gente não consegue dar conta dessas questões todas, de ideais, a gente... Uma compulsão que é mais fácil da gente tentar se apaziguar, se dar um consolo, é na atividade consumista. Né? Então, assim, essa lógica hipermoderna diminui a capacidade das pessoas pararem para refletir, pararem para perceber o outro, pararem para perceber que elas não são seres assim sem limites. O futuro também, ninguém quer parar para pensar muito no futuro, porque está muito distante, a gente não tem controle. Né? Então, ficam com uma ótica imediatista, muito imediatista, de pensar sem fazer planejamentos mais estratégicos, mais a longo prazo, e sem compromisso com os demais. O Vicente Golejá, esse sociólogo, ele aponta no Indivíduo Hipermoderno, no livro que ele participa, que a hipermodernidade nos traz um mundo cheio de paradoxos, que coloca cada indivíduo diante de múltiplas contradições que ele vai ter que gerenciar sozinho. Que, em geral, ele tem vergonha de falar dessas contradições com os outros, porque mostra a sua fragilidade, ele tem que estar sempre bem. Né? Ao mesmo tempo que é exigido dos indivíduos que sejam fora do comum, com uma singularidade extraordinária, espera-se deles que também sejam comuns e semelhantes uns aos outros. Essa é uma ótica que aparece nas empresas. Você tem que ser proativo, responsável o tempo todo, criativo, maravilhoso, extraordinário, inventar sempre novos projetos, novas ideias, mas na hora de questionar, para refletir, para trazer uma contribuição, cala a boca aí que você tem que obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque, na maior parte dos casos, os líderes, ainda que dominam o poder nas instituições, eles têm dificuldade de lidar com a insegurança. Como é que os indivíduos com altas habilidades são recebidos nesse mundo do trabalho? Aí eu trouxe aí um aspecto positivo. Né? Assim, como o sucesso no mundo do trabalho é atribuído aos esforços pessoais e à própria vontade desses indivíduos, em geral, esses sujeitos com altas habilidades, eles, que têm boa adaptação ao grupo, ou seja, que têm uma habilidade de liderança, né, de saber lidar com o mundo intrapessoal e o interpessoal, eles, em geral, são muito bem-vindos e bem vistos nesse mundo do trabalho, porque eles têm muita autossegurança, autoconfiança e facilidade no trato interpessoal. E, assim, como ela acabou de apontar, eu achei belíssimo que você apontou, né, que um dos quesitos, hoje em dia, para a seleção de pessoas na TIM é a habilidade de liderança, né? Porque não basta ter conhecimento técnico. Você pode ser aproveitado para gerenciar pessoas, e quanto mais você souber lidar com pessoas, você não precisa ser o gerente do setor, melhor será o ambiente ali, a produtividade daquele grupo. Então, eles são, em geral, indivíduos proativos, que são muito bem-vindos e vistos nas empresas, são indivíduos proativos que focam o objetivo final das metas, estabelecem prioridades e sabem executá-las, possuem pensamento do tipo ganhar, ganhar, quer dizer, eu ganho e você ganha também, estão preocupados com o outro, uma negociação voltada para resultados mútuos, né? Com respeito e benefícios mútuos, procuram primeiro compreender
compreender para depois ser compreendidos, sabem ultrapassar conflitos e criar cooperação, cooperam de forma criativa, promovendo sinergia no grupo e promovem a renovação constante para melhorar continuamente. Por outro lado, nem todos os indivíduos com altas habilidades têm essas potencialidades. Concluindo, então, quais são essas dificuldades que ele enfrenta, né? Porque existe no mundo do trabalho, e alguns autores apontam isso, como Alain Chanlar e René Bédard, no contexto da administração, os indivíduos passam a maior parte do tempo, os administradores, administrando a comunicação. Só que existem alguns obstáculos desse mundo globalizado nas empresas que impõem a dificuldade do diálogo, que são o quê? Primeiro é a racionalidade econômica. É o princípio da racionalidade econômica que prega que tempo é dinheiro, a gente tem que ser eficaz o tempo todo, o nosso discurso tem que mostrar eficácia, mas eficácia muitas das vezes é utilizada para ocultar a discussão, a reflexão de sentido. Então, assim, ser eficaz, muitas das vezes as pessoas não param para analisar o que é ser eficaz num projeto, mas elas querem usar essa palavra, qualidade, a busca do zero defeito, qualidade total, eficiência, para calar a boca do divergente numa reunião. O seu projeto não está mostrando qualidade. Muitas das pessoas que não têm essa habilidade no trato interpessoal vão calar a boca porque se sentem feridas, né? Mas a pessoa que tem, ela... Peraí, em que sentido você está dizendo que não traz eficácia? Eu vejo eficácia nesse aspecto aqui. Vamos discutir, vamos trabalhar isso, né? Eu acho que o indivíduo de altas habilidades ele traz muita possibilidade de reflexão de sentido. Só que com pessoas que estão no poder, que estão no poder e que estão ali do lado dele, de repente não estão no poder, mas que têm muita inveja, que não gostam de lidar com a diferença, porque remete a elas o insucesso, a insegurança e a dificuldade delas serem perfeitas, porque o nosso mundo nos cobra ser perfeitos, né? Estarem sempre no topo, né? Se alguém está, então eu não estou. Então, esse mundo de ideal que temos de estar sempre no topo nos atrapalha. O que eu quero dizer é que precisamos mudar os nossos ideais para a gente também poder lidar com as diferenças, com as singularidades, aprender a valorizar a diferença, a alteridade, se chama alteridade em relação com o outro, né? E, com isso, todos os indivíduos vão ser melhor recebidos para o diálogo, para acrescentar uma discussão mais profícua, né? E os indivíduos de altas habilidades, com certeza, vão se sentir melhor para participar do processo. Tenho o privilégio de trabalhar nos últimos 15 anos com um foco muito específico, que é consultoria. Então, eu estou do outro lado da mesa, né? E na seleção de jovens talentos. Nós só trabalhamos com seleção de estagiários e trainees. Nós trabalhamos com um público que vai em torno dos 18 aos 27, às vezes 30 anos. Para empresas de grande porte, nacional e multinacionais, ao longo de todo o território nacional. E eu fiquei pensando o que paralelo a gente pode fazer entre o trabalho do IRS, da Estrela d'Alva, da instituição da Maré, né? Da Vila Olímpia da Maré, né? Como é que a gente pode fazer um paralelo em relação a isso, né? Buscamos todos empresa quer crescer e vocês querem que essas pessoas entrem para as empresas. Minha primeira questão colocada, aí para fazer um paralelo com o que a Cláudia estava falando, é que acho que, em primeiro lugar, a empresa não é a única e talvez não seja a melhor resposta. Muito do que ela falou hoje aqui sobre a realidade do dia a dia organizacional é muito dura, né? E se as empresas oferecem, por um lado, excelente remuneração, um plano de benefícios atrativo, suprem tudo aquilo que o governo deveria dar e não dá, né? O PL, no final do ano, tem indústrias com as quais a gente trabalha que, na época do pagamento do PL, as montadoras de automóvel ficam na porta da fábrica, esperando o pessoal sair para vender os carros, né? As agências de viagem montam estandes. O movimento financeiro é tão grande que altera a rotina daquela localidade, só o pagamento do PL. Então, isso é um sonho dourado que está por trás desse sonho, a gente tem uma realidade muito dura. Então, um convite que eu faria a vocês é refletir, vocês que estão nesse projeto com esses jovens, é mostrar sempre para eles que a gente vive num momento privilegiado. Nós que temos, muitos aqui não é o caso, tá? Mas os que têm mais de 50 anos viveram muita coisa, viram muita coisa nesse mundo. Então, a gente sabe que a gente está vivendo um momento virtuoso da humanidade, da economia brasileira em especial. Então, existem
infinitas possibilidades profissionais fora desse ambiente empresarial. E, ao mesmo tempo, a geração que a gente tem pela frente, a geração Y, Z, vai conviver com profissões novas. Todo dia nascem 5, 10, 15, 20 profissões que ninguém tinha nunca ouvido falar naquilo. O meio acadêmico está muito distante de conseguir preparar essas pessoas para toda essa modernidade. E as empresas são muito reticentes a toda essa novidade. Elas querem os criativos, sim, mas se vocês olharem lá no final da minha fala, é adaptáveis à sua cultura e realidade organizacional. Muita criatividade atrapalha. Elas querem pessoas inteligentes? Claro, as mais inteligentes de todas que você puder me trazer. A burrice atrapalha. Então, quanto mais inteligente o sujeito for, mais rápido ele pega, menos pergunta ele faz, mais ele produz. Eu quero mais inteligente, em primeiro lugar. Segundo, eu quero gente bem formada. Eu não quero gastar aqui dentro na formação dessas pessoas que eu vou trazer. Quanto melhor preparado ele vier, menos investimento eu tenho que fazer. Terceiro, criativos para me ajudar a pensar no que eu vou ter que me melhorar o tempo todo. Mercados como o da tecnologia, da TIM, são terríveis. Nós vimos a Nokia ser a maior preparadora de celular, não tem muitos anos. Qualquer celular Nokia era um referencial de mercado. A Nokia está falida hoje. Então, mercados em constante evolução, apesar dessa dificuldade que eles têm de ouvir o que é diferente, que foi muito bem colocado pela Cláudia, eles sabem que eles precisam ouvir. Então, eles valorizam a criatividade. Que possuam facilidade de relacionamento. De tudo que foi falado aqui sobre os superdotados e as altas habilidades, e foi destacado também nessa mesa, a importância do relacionamento interpessoal e da capacidade de controle emocional para viver as difíceis situações do dia a dia. Esse, eu diria, que é o maior destaque da fala que eu gostaria de ter, no sentido de que não se confunda relacionamento interpessoal com simpatia. As pessoas fazem muita confusão em relação a isso. O brasileiro é muito simpático, o brasileiro é muito afável. O brasileiro tem uma extrema dificuldade de relacionamento. O brasileiro não sabe dizer não, o brasileiro não sabe dizer a verdade, o brasileiro não sabe discordar sem se sentir pessoalmente ferido, magoado. Então, ele não sabe enfrentar as dificuldades do dia a dia de trabalho. Ou ele foge, ou ele se adapta, ou ele faz úlcera, ou ele começa a beber, ou ele vai para as drogas, ele vai, de alguma forma, se compensar daquilo tudo que ele está vivendo ali. Então, o grande investimento que tem que ser feito, assim, me permito me meter, né? Tantas apresentações importantes que a gente viu aqui, mas olhando as empresas, olhando o mercado de trabalho, olhando esses jovens que passam pela nossa frente, que a gente tem... Eu digo para cada consultora que trabalha conosco, olha, o seu trabalho é de uma importância imensa. É aquele velho ditado, escolher a pessoa certa para o lugar certo. Esse é o seu desafio. E o que é certo para esse rapaz ou essa moça é, para ele, essa empresa que a gente tem para ofertar essa oportunidade é o melhor para ele? Essa é a sua avaliação. Ele tem condições de viver bem nesse ambiente empresarial que você e eu conhecemos? É isso que você vai avaliar e, para isso, você vai aprová-lo ou reprová-lo nesse processo de seleção. Faça isso com muita tranquilidade, porque, para muitas pessoas, essa questão de relacionamento, ela é muito simpática, mas ela é frágil. Ela vai sofrer ali dentro daquele ambiente de trabalho. É preciso que ela amadureça um pouco mais, viva um pouco mais, para que ela possa ter condições de ser minimamente feliz ali dentro. Então, o que o segundo Fórum de Altas Habilidades, então, está propondo e que a gente acha que é muito bonito? É um resgate dessa camada menos favorecida, que tem incontáveis pessoas com valor, e que, se vocês me perguntarem, se eu for nas empresas e disser assim, o que vocês acham da gente ter um olhar em relação aos estudantes do IRS? Todas as empresas vão querer. Porque tudo que vocês estão fazendo por esses jovens é o que eles gastam um montão de dinheiro, graças a Deus, para mim, para me pagar, para ir lá fazer a mesma coisa. Só que eles vão buscar isso na classe média, de modo geral, porque eles estão atrás de questões que vocês estão tentando suprir. Quando você faz essa seleção, eu quero todos esses 24 aí que você conseguiu selecionar. Provavelmente serão todos eles estrelas dentro daquele universo empresarial,
se aquele segundo ponto do relacionamento for bem resolvido. Queria dizer que vi esse instituto nascer junto com a Clara, acompanhando o trabalho com a Clara. Então, é uma felicidade muito grande estar num momento como esse. Queria dizer que este momento é um momento propício para a gente discutir essas coisas, porque eu vou mostrar aqui alguns cenários que a BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, vem presenciando aqui no país. E aí eu trouxe essa reflexão para a gente nesse momento, e que eu vou mostrar que momento especial é esse, e eu concordo com as minhas colegas que mencionaram da importância da discussão hoje das pessoas com altas habilidades, né, com os jovens. É que é preciso ter um novo olhar. Se nós olharmos isso, e este novo olhar hoje está muito em cima de valores, os valores hoje que estão impulsionando as organizações, os valores hoje que estão impulsionando as políticas de recursos humanos das empresas. Por quê? Porque não sobrevive hoje nenhuma empresa que não transmita valores. Então, a questão do valor hoje ela é muito forte. A empresa, por mais competitiva que ela queira ser, por mais atrativa em termos de negócios, ela precisa ser atrativa em termos de pessoas. E só se atrai pessoas pelos valores. E quando nós falamos aqui dos jovens, os jovens estão aliados sempre a uma causa. Se não vê naquela empresa uma boa imagem para o seu currículo, não será atraído para aquela empresa. Se não vê naquela empresa um valor adicional no seu plano de carreira, que eu costumo dizer que o plano de carreira a gente se constrói todos os dias, ele não é atraído para aquela empresa. Nós fizemos um fórum de presidentes no ano passado, a BRH, e nesse fórum de presidentes, com 90 presidentes das maiores empresas do país, o que tira o sono de um presidente? Resposta: primeiro lugar, perder os meus melhores talentos. Então, por isso que eu acho que essa discussão hoje aqui, né, dos jovens com altas habilidades, é uma discussão que nós queremos trazer para dentro de RH. Não é à toa que nós fizemos uma matéria com a Tamar na semana passada, aqui com a BRH do Rio, o Alexandre Peconi, que está aqui, o nosso jornalista, porque nós entendemos que este é o momento de aproximarmos e fazermos parcerias com relação ao mundo corporativo. A outra questão está ligada ao nosso trabalho, né? Aquilo que eu falei do valor da carreira. Aquilo que eu acumulei ao longo da minha carreira é um valor que não se encerra em si mesmo, que a cada dia os profissionais estão buscando mais. E aí eu falo algo que eu costumo falar que é vital nessa minha experiência. Esta geração de hoje, de novos profissionais, é uma geração trabalho. É uma geração que muito cedo está ligada no mundo do trabalho. É uma geração que compartilha no seu dia a dia um desemprego na família. É uma geração que entende que acompanha seus pais num desenvolvimento constante. Nunca os bancos escolares, nos cursos de pós-graduação, MBA, ficaram tão cheios. Por quê? Os profissionais estão voltando aos bancos escolares nesse aprendizado. Então, é uma geração muito ligada ao trabalho. E a outra questão é o Brasil. O Brasil está sendo apontado como uma das 6 maiores potências, em pouco tempo, a 5ª maior potência. O Brasil está sendo visto como uma pauta obrigatória das grandes potências mundiais. E nós estamos nos preparando para isso. Então, é um momento, Brasil, que nós precisamos estar, educação e trabalho, muito bem alinhados. Eu digo, quando se fala da dificuldade que tem de profissionais qualificados, eu falo assim, não é só profissionais qualificados, é a quantidade também. Nós não estamos conseguindo formar um número de pessoas para a quantidade de demandas que o país está tendo. E o outro grande desafio de RH, a nossa engenheira também vai dizer, nós temos um papel de educador dentro das organizações, porque nós é que estamos com esse desafio de fazer com que as pessoas, as lideranças, falar daqui do coach, as lideranças estejam preparadas para todas essas mudanças, porque as pesquisas apontam que as pessoas entram na organização pela imagem que a organização tem, se identifica com ela, mas elas saem pelas lideranças. E aí, o que os jovens esperam das empresas? Não podemos nos iludir. Nós ouvimos aqui o que as empresas esperam dos jovens, mas os jovens também esperam muito das empresas, né? Então, eles querem crescer rapidamente, e aí há um descompasso. O que é esse crescer rapidamente?
porque ele tem a formação, mas ainda falta um pouco de quilometragem na experiência. Então, é algo que a gente precisa o tempo todo estar diminuindo essa ansiedade no nosso programa de estágio e trainees neles, porque eles já saem do curso de administração achando que vai sentar do outro lado da cadeira e vai administrar uma área inteira. E não é assim. Nós estamos desmistificando no Brasil que o programa trainee, não obrigatoriamente o jovem vai para o cargo gerencial. Não precisa ir para o cargo gerencial. O importante é que ele viva experiências diversificadas. E eles são movidos a desafios. Obter satisfação profissional, possibilidade de aprendizado. E aí, quando nós vamos olhar, no final, para ele, o último valor é o valor do benefício salarial. E tanto que as empresas hoje já estão diversificando o que é esse benefício salarial. Ele tem uma base salarial, essas novas gerações, mas ela está atraindo ele com outras coisas. Cursos, experiências fora do Brasil, nas suas filiais, na sua matriz, dando a ele um diferencial, que é o diferencial do quê? Da complementação da carreira. As empresas estão ligadas ao desenvolvimento do seu negócio. E aqui, RH, ele está diretamente ligado ao desenvolvimento do seu negócio. Recrutamento e seleção. De que forma nós podemos estar trabalhando juntos, as entidades que aqui se apresentaram, que têm essa expertise, com recursos humanos, para adicionarmos no recrutamento e seleção algo mais que possa facilitar essa identificação. Acho que isso é importantíssimo nesse momento. A formação das equipes. É claro que os jovens que são superdotados, eles são muito mais objetivos, eles são muito mais rápidos, eles têm uma sede de saber muito grande. E, às vezes, lidar com isso no grupo e na equipe requer também de recursos humanos um acompanhamento e um trabalho junto às áreas e junto aos gestores. Também é uma possibilidade de estarmos juntos. Gestão da mudança e cultura. Hoje, a questão das empresas é trabalhar a gestão das gerações, porque são várias gerações trabalhando ao mesmo tempo. Quando nós falamos aqui da longevidade da idade, nós também estamos tendo a longevidade do profissional. Nenhuma empresa hoje, ao contrário de poucos anos atrás, quer dispensar o seu melhor profissional pela idade. Pelo contrário, ela faz um trabalho incrível para mantê-lo, porque o projeto de vida dele já é um outro projeto de vida, já quer viajar mais, já não quer estar ligado a um processo e um modelo corporativo. Mas não há nenhuma empresa que queira perder o seu talento, o seu melhor profissional. E essa gestão dessa cultura, ela é importante, porque esse jovem superdotado, ele faz uma diferença no grupo. E por que não aproveitar melhor esse potencial dentro do grupo? E a retenção de talentos, que é... Eu assisti isso na Universidade Americana, George Washington, que eles têm um trabalho junto aos jovens, os estudantes deles, que eles têm um aquário e tem o professor psicólogo, e eles vão gravando aquele estudante enquanto ele está no processo seletivo com os próprios professores da universidade. E depois ele sinaliza para os jovens os pontos que ele precisa melhorar para passar no processo seletivo. Agradeço a todos que participaram dessa mesa. Vamos ouvir agora a doutora em Educação, Cristina Delu, por favor. Ela é presidente da Combrasde, Conselho Brasileiro para Superdotação, ela vai fazer uma palestra sobre os avanços no cenário brasileiro de políticas públicas sobre altas habilidades de superdotação. Já que a gente viu uma mesa que atende predominantemente e exclusivamente alunos em risco social, alunos da Prefeitura do Rio de Janeiro em risco social. E vimos uma segunda mesa focada na questão das organizações, onde o público predominantemente é classe média, classe A. Então, quando a gente olha no cenário dessas organizações e vai buscar o elemento oriundo da classe de risco social, a gente vai ver que eles não estão lá na ponta, eles não são os gestores, eles não são os mentores, eles não são os coaches, eles não estão em lugares de destaque, e esse ato que existe por razões históricas, políticas, econômicas, e que a gente precisa compreender para a gente não fazer escolhas setorizadas. Claro que o programa que se apresenta hoje aqui,
ele é emergencial, mas a gente não pode se conformar que ele seja definitivo, porque os filhos da classe média estão sofrendo bullying e eles vão chegar nas empresas e organizações com os resultados e as consequências desse bullying que eles recebem, vivem nas escolas mais caras da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Nós temos avanços conceituais no que diz respeito às altas habilidades de superdotação, educacionais, legais e em relação às políticas públicas. Nos avanços conceituais, nós temos uma série de conceitos que foram mudando a redação específica nos documentos oficiais emitidos pelo MEC através do Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação Básica. E, do ponto de vista acadêmico, eu acho que eu posso localizar a professora Marcil, a Clara Sodré e eu mesma como as pessoas que, academicamente, estamos lá desde a primeira hora, que estamos aqui nesse auditório e estivemos lá desde a primeira hora, década de 70, década de 60, quando nós estávamos começando, a professora Marcil lecionando, a Clara estudando e eu me formando. Ou seja, nós acompanhamos a evolução desses conceitos. E o que vemos agora é o retorno ao conceito da década de 70. Com o início das novas teorias da inteligência, Gardner, Sternberg e tantos outros que vão reviver a teoria das inteligências por categorias, que era a grande novidade do início do século XX. Um outro avanço que nós temos na legislação conceitual e já na legislação no âmbito educacional é que os alunos superdotados adquirem o direito de fazer o atendimento educacional especializado em interface com a universidade. Ele não é obrigado a fazer o atendimento na escola pública, no contraturno, aonde ele estuda. A inovação das organizações não governamentais é uma resposta da sociedade civil organizada, já que o público não atende. Então, nós, enquanto organizações, nos organizamos e vamos lá oferecer isso que o público não faz. Através do reconhecimento do talento, o aluno da escola pública a desenvolver projetos científicos na universidade. Isto, para nós, é um avanço muito grande, pena que a Leila saiu. Porque, se em algumas áreas de conhecimento tradicional na nossa sociedade ainda se resiste com a entrada precoce do aluno na pós-graduação, por exemplo, educação, só se vai a mestrado em educação logo após a graduação se for brilhante na escrita e se pertencer ao grupo de pesquisa de iniciação científica na graduação. Fora isso, não chega. No entanto, na área de ciência e tecnologia e na área de biologia, de ciências biológicas e da saúde, nós precisamos dele imediatamente após a graduação. Porque ele está envolvido e comprometido com um pensamento lógico de pesquisa e ali ele tem que dar continuidade porque ele, seja X, Y ou Z, índigo, cristal ou diamante, ele é que tem liberdade de pensamento para correr risco e responder às demandas que a pesquisa tem. Do ponto de vista legal, esses documentos mais recentes, tanto a LDB como a resolução de 2001, a resolução de 2009, e a gente poderia colocar ali muito à vontade o decreto 7.611, do dia 17 de novembro de 2011. Porque esse decreto, ele institucionaliza e autoriza a continuidade do funcionamento das instituições especializadas para pessoas com deficiência, mas ele faz uma coisa muito boa para a gente, que é ratificar o direito do atendimento aos alunos com altas habilidades ou superdotação, que foi a conjunção lá que eles
resolveram utilizar. É com verba internacional, é com verba do Banco Mundial, é com incentivo internacional para que a gente possa produzir o capital humano que outros países não conseguem mais produzir, seja lá por que motivos históricos forem. Nós estamos, nos próximos 2 anos, enviando aos Estados Unidos 100 mil estudantes universitários brasileiros, através do Ciência Sem Fronteira, através de inúmeros programas que foram criados para atender a política de inclusão. No final do século XX, surgem os documentos denominados políticas públicas, para dizer quais são as metas que o governo federal pretende alcançar. Nós temos como marco recente, dentro do paradigma da inclusão, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008, já que a Política Nacional de Educação Especial de 1994 é anterior à Declaração de Salamanca. Dentro do contexto das políticas de inclusão, depois de 94, só em 2008 que o governo federal se pronuncia para organizar metas e diretrizes. Avança, porque consegue conciliar, junto com as pessoas com deficiência, os transtornos globais de desenvolvimento, os autismos e as altas habilidades e superdotação, dentro de um programa de governo. E agora, a política pública mais recente e que deverá repercutir de maneira significativa na vida dos estudantes e dos professores, que é o programa Jovens Talentos para a Ciência, uma parceria entre o CNPq e a CAPES. Ou seja, bolsas para estudantes e pelo CNPq e programas de formação de professores através da CAPES, criando ambiente propício para a identificação desses jovens talentos no ambiente universitário científico da pesquisa mais avançada. Uma coisa que me chama muita atenção no avanço que essas questões todas mostram a nós é uma coisa que talvez há 30 anos, 40 anos atrás, a gente não conseguisse visualizar, mas que hoje está para todo mundo ver, que é a apropriação deste grupo de governo dos termos, dos conceitos que nós utilizamos. Durante muito tempo, era comum pensar que altas habilidades não existiam, porque todos eram iguais. E, com o tempo, nós estamos realmente confirmando a singularidade humana, a diversidade como um modo da humanidade ser, e a diferença de desempenho que cada ser humano mostra ser capaz de se colocar na sociedade.